Ruth, é só um versículo que eu quero ler. Ruth capítulo 2, versículo 11. Um versículo que diz assim: depois você vai entender, amém? Vamos só ler. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem sei que me contou. Vou ler aqui na minha versão. Eu ouvi falar de tudo que você fez pela tua sogra desde que o teu marido morreu, e sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria, e veio viver entre pessoas que não conhecia. Vamos ler de novo. Em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra desde que o teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe e a tua terra natal para vires morar no meio de um povo que não conhecias. Versículo 12. Que o Senhor retribua ou recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção veio procurar, lhe dê uma recompensa. Quero ler aqui: que o Senhor te retribua tudo o que fizeste, e sejas ricamente recompensado por Yahvé, Deus de Israel, sobre cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Pai, eu te louvo. Não estaríamos aqui se não fosse a tua permissão. Não estaríamos de pé se não fosse a tua mão de poder. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo levantar, pelo caminhar. Obrigada pela nutrição, pela vitalidade, pelo organismo, por cada célula. Obrigada por cada vida aqui, por cada história. Ah, Jesus, como tem história nesse lugar. Como tem histórias neste lugar. E o Senhor conhece uma a uma. E eu te louvo pelo teu amor, pela tua fidelidade. E assim como o Senhor, Pai, eu fui grandemente abençoada por Ti, por esta porção, que ela também possa alcançar corações nesta manhã. Que ela possa, Pai, visitar, Senhor, corações, porque a Tua palavra não volta vazia. Antes ela realiza o propósito ao que foi enviada. E que nesta manhã, Pai, a Tua palavra seja, Pai, entendida. Que a Tua palavra seja entendida. E que haja nos nossos corações terra boa para receber essa palavra. E cada um seja abençoado. Aqueles que estão assistindo pela internet também possam ser abençoados. Aqueles que virão posteriormente, Pai, como agradecemos pela ferramenta no YouTube do canal, onde temos mais vídeos ali com a Tua palavra, também vidas sejam alcançadas. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O livro de Ruth é um dos livros que tem o nome de mulher, assim como Esther.
Mas diferente do livro de Esther, e foi tão interessante que quando o Senhor me deu essa palavra e nós tivemos o estudo bíblico que voltou na quinta-feira, e a terapeuta Mara trouxe uma palavra sobre Esther, e foi interessante, falou sobre descendência. E Ruth é um dos livros que leva o nome de mulher, mas diferente de Esther, que é para reinado, homens poderosos, governadores, a história do livro de Ruth, ela traz sobre uma família de agricultores que precisam sair de Belém, deixar a sua terra natal para ir para outra cidade. Foram para Moabe. Saiu para Moabe o esposo Elimeleque, a esposa Noemi e os 2 filhos Mahlon e Quilom. Uma família como eu e você. Uma família que sai da terra de Belém justamente por uma situação de fome, necessidade e escassez. É interessante que eles saem para tentar um outro lugar, tentar uma outra vida. Quando que essa história acontece? A história de Ruth. A história de Ruth acontece nos tempos de Juízes, no período de Juízes, quando ainda não havia reis em Israel. Só que depois o livro é escrito, a escrita do livro ela se dá depois. Porque no último capítulo, depois nós vamos ler, no último capítulo, o livro de Ruth é 4 capítulos só. Nós vamos ver que ele traz sobre a linhagem, trazendo sobre o rei Davi. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor começou a trazer coisas lá de trás. E eu falei, Deus, não sei se você já passou por esse lugar de mudança de cidade, por conta de uma dificuldade. Com 15 anos de idade, eu tinha 15 anos de idade, minha irmã tinha 11. Os meus pais decidiram a ir embora de São Paulo e voltar para a terra natal do meu pai, que é justamente Rio Grande do Norte. E nós saímos daqui, a decisão foi dele. Nós saímos daqui, uma família, para um novo lugar. Sem estrutura física, sem estrutura emocional, porque isso gera um impacto. Para um lugar desconhecido, para o meio de pessoas desconhecidas. E foi muito, muito desafiador. Ficamos lá em Natal 7 anos e nós voltamos. E a trajetória de 7 anos foi de perdas e dores. Teve alegria? Sim, claro. Mas foi uma trajetória de perdas e dores. Um divórcio depois de 25 anos de casamento. E a doença, a diabetes, que foi para um nível altíssimo, onde a minha mãe precisou amputar as pernas. Foi assim que nós voltamos depois de 7 anos, com uma bagagem de dor, uma bagagem de perdas. E quando eu estava meditando nessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, é tão interessante que você consegue facilmente, eu não sei se isso faz sentido para você. É muito fácil nós conseguirmos perceber o cuidado de Deus na vida do outro. Já percebeu isso? Você olha para o outro e você reconhece, você fala, o cuidado de Deus é nítido sobre a vida dela, sobre a vida dele, não é assim? Nós percebemos o cuidado de Deus, mas às vezes enxergar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas
o Espírito Santo precisa vir, tirar aquela nuvem e mostrar. E aí a gente olha e nós nos derramamos, porque reconhecemos o cuidado de Deus, de geração a geração. Essa família, ela sai e vai para Moabe, começar uma nova vida. E a palavra diz que passa-se um tempo, o esposo morre, Elimeleque morre, e fica Noemi com os 2 filhos e as 2 noras, Ruth e Noemi. E ficaram ali aproximadamente por 10 anos, quando morrem os 2 filhos. Os 2 filhos de Noemi, eles morrem, e ela fica com as noras. E a palavra diz, depois eu queria encorajar você a ler sobre Ruth, esse livro tão pequenininho, com 4 capítulos, e eu quero passar para você, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem nessa manhã. E a palavra diz que Noemi, não dá para a gente ler detalhe por detalhe, mas depois eu quero que você medite. A palavra diz que Noemi, ela ouve falar que em Belém, o povo de Deus estava sendo abençoado. Olha só a importância de ouvir. O que você tem escutado? Quais são as notícias que chegam para você? Porque se você já está numa situação difícil e você continua escutando coisas que vão te colocar para uma condição pior, sem defesas, preze pelo teu ouvido. Amém? O que você ouve? A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Noemi ouve falar lá na terra de Belém, na terra natal, está sendo abençoada, está tendo suprimento, está tendo alimento. Vou voltar para lá. Mas agora ela tem as 2 noras. E é muito lindo, porque já começa no capítulo 1 essa trajetória desse lugar de dor, de despedida. Capítulo 1, versículo 6 diz assim: um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe, olha que forte, com as suas noras. Veio a notícia, testificou no coração dela. Ela se levanta, ela não fica pensando, remoendo, ela se levanta e diz: aleluias. Ela se levanta, se apronta para sair para Moabe com as suas noras. E elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi, ela diz às noras, olha que interessante, elas saem juntas. E no caminho ela para, Noemi para. E ela diz para as noras, vamos ver aqui: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas comigo. Quem tem filho, quem tem filha aí, nora, genro, eu declaro sobre a tua vida que haja união, que haja amizade, que haja parceria. É bíblico. E é a possibilidade, sim. Olha o que ela diz assim: voltem vocês, e que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim. Noemi está dizendo: olha, minhas noras, eu estou indo, eu estou voltando para a terra do meu pai, para a terra natal. Mas vocês que são daqui, fiquem, voltem para a casa dos seus pais. Não faz sentido vocês voltar comigo, mas que o Senhor seja bondoso para vocês, porque vocês foram boas para mim. E quando nós lemos o início do versículo, aquelas palavras foi de Boaz declarando para Ruth, trazendo lá no passado: eu sei que o que você fez de bom. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar
a sua descendência, os seus filhos, elas não tinham filhos. Aleluias. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, 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 voltaremos, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi responde: voltem, minhas filhas, porque o que vocês querem comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Versículo 12: voltem para casa, porque eu já estou muito velha, não tem como casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse ainda essa noite e chegasse a ter filhos, como que será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? Eu queria ter um pouco de tempo para falar sobre as leis nessa época, mas não vou conseguir. Eu preciso passar aquilo que o Senhor passou no meu coração. Era de grande importância a descendência, era de grande importância o gerar filhos, a semente dos filhos, que dariam continuidade à descendência. Noemi perde o marido e perde os filhos, e aquelas duas noras ainda não tinham netos. E ali ela fala para elas voltarem, e ela coloca diante delas uma impossibilidade. Ou seja, com as nossas palavras não faz sentido. Voltem para a casa dos seus pais, porque nós não temos o que fazer nessa situação. Aleluias. Aí elas começaram a chorar muito alto. Então Orfa, que se despediu da sua sogra com um beijo, voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Eu não estou aqui para dizer de Orfa que decidiu ficar. Não. Nós temos o poder de escolhas. Ela decidiu ficar. Mas Ruth, ela insistiu. E esse versículo é tão bonito porque ele é usado em muitos lugares, celebrações, casamento. Ela diz assim, Ruth, porém responde, versículo 16: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei. Aonde morares, eu morarei. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa não ser a morte me separar da senhora. Agora vamos voltar aqui só um versículo, deixa eu ver aqui. No versículo anterior, quando a sua cunhada voltou para a casa do seu povo e para os seus deuses, Orfa voltou para a sua casa, para a sua família e para os seus deuses. Ruth decide acompanhar a nora. E ela faz uma declaração de fé, que eu creio que essa declaração foi imputada ali diante do Senhor. O que ela estava vendo? Nada. Nós entramos no início do ano falando sobre confiança. Eu tenho acompanhado as ministrações que têm acontecido, eu acompanho pela transmissão. Palavras edificadoras e abençoadoras que o Senhor tem trazido para nós. Se alimente da palavra. Confiança. Ruth não tem nada evidente. Seja sincero comigo. Seguir a sogra para uma terra desconhecida, para uma viúva, sem recurso, sem condições, não sabia o que ia encontrar de volta. Mas ela toma uma decisão, e ela toma essa decisão diante do Senhor. Aleluias. Ela toma essa decisão diante do Senhor. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram a viagem até Belém. Leia depois, os 4 capítulos, porque eu preciso já me organizar para me encerrar. Aquelas mulheres voltam para o desconhecido. Elas têm uma recepção
de alegria, mas também de impacto. Se você ler, quando elas chegam na cidade, que as pessoas vêm conversar com Noemi, Noemi fala assim: não me chame mais de Noemi. O significado de Noemi é minha delícia. Me chame de Mara, porque estou angustiada, amargurada de espírito, porque eu saí cheia e voltei vazia. Esse era o sentimento do coração de Noemi, amarga. E ela ainda pensa assim: o Todo-Poderoso, né? Ele permitiu, ela coloca ali aquela condição, sem entender com a sua dor, com o seu lugar de dor e lamento. Quando nós voltamos de Natal, depois de 7 anos, depois de um divórcio, de separação, minha mãe com a perna amputada, foi colocada vieram de avião, ela veio de avião com a minha irmã, direto para o hospital, foi internada e ali amputou a segunda perna. Nós fomos morar na casa de parentes, sem perspectiva, sem resposta, sem possibilidade, sem futuro aparentemente. Mas eu não estou aqui nesta manhã para dizer lamentações. O que eu quero que você entenda é o cuidado de Deus, de geração a geração. É a fidelidade de Deus sobre aqueles que o amam, e Ele tem cuidado. Voltamos, foi um perrengue terrível. E eu chorei muito quando Deus ministrou muito no meu coração sobre essa palavra. Porque eu falei: Deus, eu não sei o que foi mais difícil. Se foi ir para Natal com 15 anos, essa mudança repentina e toda a situação que aconteceu, ou voltar com o coração duro. Voltei com o coração duro, cheio de raiva, cheio de ira e armada até os dentes. Diga assim: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, Senhor. Aleluia! Ele cuidou de mim, Ele cuidou da minha irmã, Ele cuidou da minha mãe, Ele cuidou até do meu pai e da nova família que se formou por lá. Ele esteve presente, trazendo cura, restauração. Ele trouxe sementes novas. E eu posso declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fruto de uma fé, de uma restauração, de uma mulher que não murmurava, mas ela declarava a fé em Cristo Jesus. E ela não olhava para o meu coração com muita raiva, porque eu tinha vontade de esganar o meu pai e a minha mãe também. Porque quando você fica na defensiva no relacionamento, às vezes demora um tempo. Primeiro você se revolta com um e depois você se revolta com o outro. Pastor, é uma regra? Isso não, mas a maioria sim. Porque você fica revoltado, um porque faz e o outro porque não reage ou aceita. E assim o meu coração estava pesado. E essa família, ela volta debaixo de condição ainda de muita perda, de perdas. Porque eu imagino que para Noemi perder o marido e os filhos, meu Deus, isso dava outra ministração. Saída sem estrutura e uma volta mediante a confiança em Deus. Noemi, como assim você vai voltar? Eu vou voltar para minha terra. Eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar, porque o cuidado de Deus é sobre mim. Aleluias. Ah, como o Senhor é misericordioso, como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, aleluia. Uma saída sem estrutura, uma saída para um destino incerto. Aquela mulher, ela continua posicionada. Ela está amargurada? Sim. Ela nega a amargura dela? Não. Aprenda um ponto aqui, primeiro ponto. Ela não esconde a amargura dela. Ela fala para as amigas na cidade, porque ela é muito bem vista, bem amada naquela cidade. Ela não esconde a amargura dela. Ela diz: eu estou amargurada, eu estou amargurada. Não me chame mais nem de Noemi, porque o Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre mim. Eu perdi tudo, eu estou amargurada, mas eu continuo com a minha fé. Eu estou amargurada, mas eu continuo com o meu olhar nesse Deus de Israel. Eu volto para Belém, chamada Casa do Pão, porque eu creio no suprimento.
eu creio na esperança. Eu não sei quanto de amargura tem no teu coração, decepção, falhas, traições, seja o que for. Eu quero declarar para você: há um Deus que conhece você, há um Deus que te conhece pelo teu nome. Ele sabe as batidas do teu coração e Ele contempla toda a tua história. O teu futuro pode ser incerto hoje, mas na presença dEle é resultado garantido. Na presença dEle, Ele vai além do que podemos ver, do que podemos imaginar. Essa semana eu falei no estudo bíblico. Esse semestre nós vamos trabalhar as emoções e a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo te traz luz naquilo que precisa ser tratado, e aí você vai com a ajuda dele e você trata. É um processo. E eu ainda falei, depois eu falei: Deus, será que eu me fiz entender? Porque eu falei: tem coisas que você não vai orar. Se o seu carro estiver quebrado, você vai levar no conserto. E porque às vezes a gente tem sentimentos de amargura, de dor, de tristeza, de raiva, de ira, e não tenta também ir para o conserto. Não que não vamos orar. A oração, ela precisa estar pautada em nossas vidas o tempo todo, mas o Senhor vai direcionando. Tá com calor aí? Eu também estou morrendo de calor. Tá chorando? Oh, Sandrinha, você é bênção. 2 Sandras agora, Sandra Caetano e Sandra Mene, mulheres abençoadas. Estrutura? Sem zero de estrutura, sem possibilidades, mas confiança. Diga comigo: confiança. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a tua confiança tem que estar em Deus, porque Ele atravessa aquilo que você não vê. Ele vê o teu futuro, Ele conhece o teu passado, e Ele sabe aonde você está, Ele sabe aonde os teus pés estão. Aleluias. Entrega e confiança. Noemi não esconde amargura, mas ela expõe diante do Senhor e daqueles que eram necessários, para que não haja nenhuma distorção. Ela entrega. E olha que interessante, Ruth vem e fala também: eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser, mas eu vou com você, eu vou continuar com você. É uma entrega de confiança em meio à dor, à perda e lamento, mas também diante de uma descendência, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção: não tenha medo de recomeçar quando necessário. Não tenha medo de recomeçar quando for necessário, porque o recomeço com Deus, recomece com Deus. Sem Deus não. Sem Deus é melhor você nem sair do teu lugar. Mas recomece quando for necessário com Deus, porque o recomeço com Deus ultrapassa passado, vergonha, humilhação, transgressão. O recomeço com Deus, Ele te dá um novo rumo, um novo olhar, uma nova direção e possibilidade. Aleluia. Eu achei interessante que teve uma frase que a Mara trouxe essa semana, e ela disse: o propósito não diz a respeito só de você, mas também da tua descendência. Aleluia. Tem frutos a serem colhidos. Você crê nisso? Tem frutos a serem colhidos. Tem famílias aqui que pensou que ia morrer ela, o filho, ia morrer todo mundo. Deus tem te guardado, Deus tem te preservado. Há uma preservação, nesse cuidado de Deus sobre a tua vida. Eu já estou quase encerrando. Aleluia. O versículo que nós lemos, nós vamos perceber que aí já acontece toda uma situação onde Boaz entra em cena. Boaz resgata Ruth como um remidor, porque naquela época um parente mais próximo, ele podia casar ali com a pessoa da mesma família. Então tem todo um contexto histórico que não dá para falar. Inclusive até tinha outro remidor mais próximo de Boaz. Boaz já era mais velho, Ruth mais nova. Tem até outro ainda, mas ele faz tudo direitinho ali para ele poder casar, resgatar, remir. E ele era da família de Noemi, da família de Elimeleque. Olha que interessante, o cuidado de Deus preparando todas as coisas. Boaz acaba por resgatar Ruth, e no último capítulo você vai ver a descendência de Davi, porque vai
da descendência de Boaz, da vida de Boaz, vai chegar até a descendência e a casa de Davi, aonde vem o Messias. Aleluias. Já estou acabando, me dá só mais uns minutinhos. Aleluias. Recomeço, passado, o recomeço ultrapassa a vergonha, a humilhação. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. A nossa história, a nossa vida, ela é marcada de momentos bons e ruins e dificuldades. É assim ou não é? Ela é marcada de momentos bons e de momentos ruins. A nossa vida é marcada por bênçãos e por também dificuldades. E Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, pastor, o que significa isso? Significa que você não pode se definir nem pelos momentos bons, porque eles passam, e nem pelos momentos ruins, porque eles também passam. A confiança, ela precisa estar acima de todas as coisas. A confiança em Deus. E dentro dessa trajetória, momentos bons e momentos ruins. Tem muitas pessoas que têm se definido por histórias envergonhadas do passado. Escute. Por coisas que deram errado, por caminhos que eu e você tomamos errados. A Bíblia não disse: Deus mandou Elimeleque sair de Belém e ir para Moabe. Você sabe quem eram os descendentes de Moabe? Os descendentes de Moabe vieram de um incesto, onde as filhas de Ló se deitaram com o pai, e a geração da filha mais velha são os descendentes de Moabe. Pastor, o que é isso? É o que nós não queremos ver. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia não esconde nada. Consequências, erros, mas ela também revela sempre a misericórdia e o cuidado de Deus. Você não pode ser definido pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de luta ou de vergonha. A tua vida não pode ser marcada assim. E sabe o que o Senhor me dizia quando eu estava preparando essa palavra? Ele dizia assim: fala para os meus filhos e para as minhas filhas: saia do lugar de dor do passado, saia do lugar de dor, de vergonha do passado. Aleluia, porque eu tenho um futuro para você, eu tenho restauração para você. Saia do lugar de dor, saia do lugar de aflição. Ruth, uma moabita, da descendência de Moabe, de uma situação de transgressão, de um incesto ali, né, filho do próprio pai, ela vem dessa descendência. Mas se você, é por isso que eu quero que você encoraje você a ler essa história. Ela é resgatada por Boaz. Boaz também, que vem de uma descendência, porque na descendência de Boaz vai entrar Judá. Quem é Judá? Judá engravida a própria nora, para preservar a nora, para preservar a semente, a descendência. Após os filhos morrerem e só restava o mais novo, o que a palavra diz que Tamar faz? Ela se veste de prostituta, ela vai para um lugar lá para a beira da estrada, e ali ela engana, ali faz toda aquela, né, aquela artimanha, enganar não, mas artimanha ali, e ela deita com o próprio sogro. Quem conhece a história de Tamar? Pastora, você está falando dessas coisas? Está aqui. É por isso que eu não quero que você tenha vergonha daquilo que você viveu, do momento de escravidão, de decisões erradas, porque a mão de Deus, ela te tira por cima de tudo isso. Talvez você tenha tido um passado que não agrade muito, como eu também tive, mas uma coisa é certa: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu sigo para o alvo, para aquele que me chamou e para aquele que tem o direito de me dar e conceder vida eterna.
Restauração não é da noite para o dia, não. Pode até acontecer? Pode. Restauração é uma jornada, Raul. Restauração é uma jornada. É dia após dia. Restauração é dia após dia. Todos os dias há uma palavra de liberação para mim. Todos os dias há uma resposta de Deus para mim. Todos os dias há alimento para mim. E todos os dias o Espírito Santo me diz: filha, é por aqui. Arruma a casa, limpa coração, põe ordem. Porque não sabemos o dia e a hora que Jesus virá. E Ele pode vir como ladrão, como a palavra falou. Conserta. Começou errado, tudo bem. Restaura agora. Levanta um altar de adoração e diz: Pai, eu sou teu, eu sou tua, eu sou teu e tu és meu. Me ajuda. Sabe como que eu voltei para Jesus depois de 10 anos afastada? Falei: Jesus. Ele falou: eu quero você, você é minha. Eu nunca abri mão de você. O cuidado de Deus sempre está presente. Eu falei: Senhor, mas olha a bagunça que eu fiz na vida, na casa, de tudo. Ele falou: não tem problema, você está disposta, você quer? Lembra de Ruth? Eu quero, eu vou. Lembra? Você quer? Então fique em paz, porque vamos colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Ele disse: eu vou colocar no lugar, mas você precisa confiar e você precisa me obedecer. É da noite para o dia? Não. Leva tempo, mas vale a pena. Uma descendência marcada. Eu quero só encerrar lendo o último versículo aqui que nós não lemos. Eu quero encerrar. O Senhor falava que tem ministérios parados. Tem famílias passando por situações que não precisava mais, pela vergonha do passado, que você mesmo vindo para o Senhor, trazendo tudo à tona, você ainda quer deixar lá. Não, é feio. Aprendamos a ver o que é feio. Aprendamos a olhar para o que não é belo. Nós vivemos uma geração onde só o bonito, só o belo tem que ser exposto. Não, o difícil, o feio, o quebrado, o manco, seja o que for, porque Ele cura, Ele restaura, Ele salva, Ele liberta e Ele traz futuro para a nossa vida e para uma geração. O Senhor está visitando família nesta manhã. O Senhor está visitando famílias nesta manhã. Ele está trazendo cura em áreas que você nem imagina. E você vai perceber. Escute, não é você que produz, mas é o Espírito Santo que produz os frutos. E Ele está produzindo. E tem frutos para serem colhidos. Tem frutos. Você vai receber coisas. Você vai entender coisas. E você vai ser curado de coisas. Porque esse é um novo tempo, onde cura e restauração não vai parar em você, mas vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família, a tua descendência, os teus filhos, os teus netos, porque esta é a herança do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Olha como encerra o versículo. Podem vir para cá vocês, eu já estou encerrando. Olha que lindo. Lembra Noemi, amarga? Volta com Ruth. Ruth casa com Boaz. E Ruth tem um filho. Agora Noemi é vó. Você sabe que minha mãe, ela desfrutou de 3 anos e meio da vida do Marcos. Porque quando Marcos Maurício nasceu, ela estava em cima de uma cadeira de roda, havia perdido a vista por causa da diabetes. O Senhor restaurou a visão, e ela viveu e desfrutou de 3 anos e meio. Marquinhos empurrava a cadeira de roda dela e dizia assim: você é minha linda avó. Acho que ele nem lembra. O Senhor restaurou a dor, a amargura do coração da minha mãe. Sabe o que Noemi ela fala? Depois do neto, olha que coisa linda. Louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar. Aleluia. Um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel, e que ele seja um consolo para o teu coração. Olha quantas palavras de bênção são declaradas sobre aquela criança. E lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a amar, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo
e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres das vizinhas diziam: nasceu um filho para Noemi. Noemi que voltou sem nada, Noemi que perdeu marido, filhos, agora está com neto. O semblante de Noemi estava diferente. As pessoas falam: ele nasceram um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Diga comigo, Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Obed, filho de Ruth, de uma descendência marcada por infortúnios e transgressões. Jesus traz uma nova descendência, uma nova estrutura. Aleluia. Obed veio a ser pai, veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi desde Pérez, olha só, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Então tanto da pastora, eu não estou entendendo, tanto da linhagem de Ruth quanto da linhagem de Boaz, quebrada, errada, Deus levanta um novo caminho, uma nova geração. Você já caiu? Você já errou? Como que está a tua vida? Ele é aquele que pode pôr no lugar todas as coisas. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisa: não se envergonhe da tua história, mas declare e exalte o poder de Deus, que é curador. Não queira só ver o que é bonito. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero ver a realidade, porque Deus trabalha em cima de realidades. E isso não vai minar a tua fé. Isso não vai minar a tua fé. E tem bênção de Deus chegando sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus netos. Pastora, está soprando o vento. Deixa o vento passar. Deixa o vento passar. Aquieta o teu coração, porque tem propósito do Senhor sendo estabelecido. Tem bênçãos do Senhor, e Ele não vai parar em mim, não vai parar em você. Elas vão se estender sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a tua igreja, Senhor. Pai, aqui eu coloco esta palavra diante de Ti. Obrigado pela Tua porção, obrigado pela Tua bênção, obrigado pelo Teu cuidado geracional, Pai, onde aqueles que confiam em Ti são guiados e guardados. Haverá alegria, haverá esperança, já tem acontecido restauração, e muitas coisas vão para o lugar, Não tenha medo do novo, não tenha medo do novo. A última palavra que meu pai disse para mim no leito de morte foi: filha, não tenha medo do novo, não tenha medo do conhecimento. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo está agindo aqui, e Ele está agindo mesmo, Sarinha, de forma diferente. Por quê, pastora? Porque hoje não, porque cada domingo Ele age de forma diferente. Cada culto há uma porção para você. Eu pedi para eles cantarem e adorarem esse louvor. Eu quero que você preste atenção na letra, para que você, o que você quer dizer com tudo isso, pastora? Viva, olhe para as coisas como elas são, porque o Senhor, Ele te dá graça, Ele te dá autoridade, e Ele te dá sabedoria. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.